Shalom, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Despertar. Este é um canal feito para despertar a nossa fé nas promessas que o Senhor Deus fez conosco muito antes da fundação do mundo, vocês sabiam? Para propagarmos a palavra do Senhor até os confins da terra. Isso não é brincadeira, gente. Os discípulos foram ensinados pelo nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Nosso Deus, Emanuel, que andou nesta terra, veio até nós. Os discípulos foram ensinados por Ele. Todo o povo aprendeu com Ele a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. O Senhor nos ensinou muitas coisas. Ensinou que existe o céu e o inferno. E nós podemos vivê-los aqui. E, infelizmente, o inferno poderá ser vivido por muitos, como será, pela eternidade. A palavra do Senhor diz que o número de salvos é como uma multidão. E o número de perdidos é como a areia do mar. Vocês conseguem imaginar uma tragédia dessa? Na Semana Santa, que os cristãos comemoram, reverenciam a Semana Santa. Começamos Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, a Sexta-feira da Paixão, que é conhecida, que é denominada assim, pela paixão de Cristo por nós. Mas isso não são meros títulos. Muita gente não sabe o que é isso, simplesmente decorou. A paixão é o sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a vida dele, ninguém tirou. Ele disse, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou. Ele foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, foi tentado por Satanás. Após ser batizado por João Batista, foi levado ao deserto para ser tentado, assim como Adão foi tentado, mas ele não pecou. Ele, morrendo de fome, o corpo enfraquecido, nos mostrou o poder dos nossos pensamentos, da nossa mente, do nosso foco na palavra do Senhor, voltado para o Senhor, para as Sagradas Escrituras. O diabo conhece a palavra de Deus muito mais do que muitos crentes e católicos. O diabo conhece toda a palavra de Deus, ele estava lá em cima. Deus o criou como um anjo lindo de luz. Deus só criou seres lindos, iluminados. Ele que se rebelou e virou um ser das trevas. Assim como muitos se tornam. Ele escolheu. Jesus criou-nos para o bem, para a alegria, para o amor. A Sexta-feira da Paixão é vivenciada como a sexta-feira, da morte de Jesus. O sábado considerado sábado da aleluia. Aleluia significa glória ao Rei. Não se diz aleluias, porque senão você estará dando glórias e honras a deuses. E nós só temos um Deus, um Criador. E o domingo é chamado Domingo da Ressurreição. O terceiro dia no qual o Senhor ressuscitou. É chamado Domingo da Páscoa. Mas há um entendimento bastante equivocado que vai passando de geração em geração. A Páscoa significa passagem. Ela começou quando o Senhor Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito, seu povo escravo no Egito. E o Senhor levantou Moisés, seu grande profeta, para libertar o seu povo. O faraó teve o coração endurecido. O Senhor enviou várias pragas para mostrar o seu poder, sua soberania, e libertou o seu povo através de Moisés e Arão, que foram servos do Senhor.
Eles sofreram muito, porque todos nós que decidirmos seguir a Cristo sofreremos perseguições, maledicências. Aí vai chegar um tempo, viu, gente, que a palavra de Deus nos diz que as Sagradas Escrituras, a palavra do Senhor será como comichão no ouvido das pessoas. O que é isso? As pessoas não vão querer ouvir. Eu sinto que esse momento já chegou. Quando as pessoas veem um vídeo, um áudio, uma pregação, elas não querem ouvir. Elas preferem idolatrar outros ídolos, outros deuses, invocar outras entidades, outras personalidades. Estão adorando até pessoas, né? Meu ídolo, meu cantor, minha atriz, meu ator, idolatram padres, pastores, freiras, canonizam. Nós temos que tomar cuidado com isso. Idolatram pessoas, idolatram dinheiro, idolatram tudo. São deuses. Tudo que se põe entre o Senhor e nós é idolatria. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele, somente Ele, decidiu na fundação do mundo, quando Adão e Eva pecaram, que Ele viria. Ali Ele decidiu assumir forma humana, porque ninguém, nenhum mortal, conseguiria ser santo, nunca pecar. Em nada Ele nunca pecou. Quem conseguiu durante toda a história da humanidade? Ninguém nunca conseguiu e nem vai conseguir. Somente após a volta do Senhor teremos um corpo glorificado. Seremos como os anjos, diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Glória a Deus por isso. Não haverá mais choro, nem lágrimas, nem morte, nem velhice, nem doença, nem sofrimento algum. As coisas velhas já terão passado e tudo se fará novo. Estaremos numa nova Jerusalém. Mas até lá, meus irmãos e minhas irmãs, muito sofrimento virá. Já sofremos o bastante, mas é o começo das dores. Rumores de guerras, mortes. Esperamos que o Senhor retire, arrebate a sua igreja antes que o governo do anticristo seja estabelecido, porque já está tudo preparado. Quando vocês ouvirem dizer que alguém buscando a paz mundial, essa é uma falsa paz. Essa paz mundial, a rainha Elizabeth da Inglaterra já propôs. A pessoa propõe até com a melhor das intenções, mas sabe quem está por detrás? Satanás. Porque está escrito. Tudo que está nas Escrituras cumpriu-se. Só falta a vinda do Senhor e o estabelecimento do governo do anticristo. Irão se revoltar contra Israel, porque Israel é a menina dos olhos de Deus. É o povo de Deus, os judeus que pregaram Cristo, rejeitaram o Senhor. O Senhor descerá lá em Jerusalém. Para a surpresa deles todos, eles se prostrarão de joelhos e morrerão, entregarão suas cabeças, suas vidas, porque verão o que fizeram, porque o governo do anticristo será estabelecido com a aprovação deles, porque eles serão enganados. Satanás os enganou, eles se deixaram enganar, você se deixa enganar. Em todas as Sagradas Escrituras, Maria foi chamada para gerar o filho homem. Jesus precisava de um corpo, como nós todos precisamos, de uma materialização. Para que ele sofresse, os judeus esperavam que ele descesse do céu, mas ele vai descer, agora ele virá no corpo glorificado. Agora ele virá como rei, ele sempre foi Deus e homem, ele é uma deidade. Ele é Deus e homem. Agora ele é o Senhor, o Eterno. Agora ele virá do jeito que os judeus esperavam. Mas ele veio de uma forma humana, humilde, nasceu num estábulo. Ele veio para nos dar várias lições de vida. Ele veio para estabelecer um governo, para afrontar os romanos, não com armas, mas com a palavra do Senhor.
Isso não agradou aos fariseus, aos escribas, aos gentios e nem ao seu povo. No exato momento em que houve o pecado de Adão e Eva, aconteceu o primeiro sacrifício no Jardim do Éden. Não adiantaria Adão e Eva se cobrirem de folhas de figo, de quaisquer folhas do jardim, como eles fizeram. Porque o Senhor disse, o salário do pecado é a morte, por isso morremos. Por isso as tragédias acontecem. O homem peca. Quando as coisas acontecem, isso não significa que Deus não nos ama, se afastou de nós e quer o nosso mal. Ele nunca quis o nosso mal, Ele não quer o mal, Ele não se alegra nem com a morte dos iníquos, dos perversos. Ele gostaria que todos os corações se convertessem a Ele, somente a Ele. Agora carregam estátuas pelas ruas, veneram santos, veneram imagens, é um assunto delicado? É. Mas as pessoas podem falar? Podem. Eu também vou falar, a igreja vai falar enquanto ela pode falar. Porque eu sei em quem tenho crido. Busque a face do Senhor enquanto você pode achá-lo. Em todas as páginas das Sagradas Escrituras, ninguém venera ninguém. Quando foram venerar Barnabé e Paulo, o apóstolo Paulo, porque eles estavam fazendo milagres em nome de Jesus, eles rasgaram suas roupas no meio da multidão e disseram, parem com isso, eles estavam chamando-os de Marte, Plutão, como se eles fossem deuses, eles disseram, parem com isso, eles tiveram medo. Maria teria medo, ela teria medo de perder a salvação dela, porque uma pessoa, é a mesma coisa de vocês hoje, hein? Qualquer um de nós, se achar, se gabar, como a gente vê muitos pastores, muitos padres, pai de santo, seja lá o que for, se gabando, atores, apresentadores de programa, que você precisa ler a Bíblia, você precisa saber que lá na Bíblia você não vai encontrar ninguém adorando ninguém, fazendo programas horrorosos, destruindo as famílias, dando mau exemplo, mulheres desnudas, músicas absurdas, e a igreja evangélica adotando, tem um grupo evangélico aí, uma vergonha. Esse grupo é uma vergonha, mas o Senhor não vai deixar isso assim. Um grupo que adotou o nome de um líder, de um soldado de Moisés, escolhido por ele, escolhido por Deus, junto com Josué, Caleb, para entrar na terra prometida. Se apropriam de nomes maravilhosos, abençoados, de grandes servos do Senhor, para fazerem porcaria nesse mundo. Mas todos receberão o seu pago. Já estão recebendo, a gente está vendo aí a quantidade de tragédia, né? Se foram para o céu ou para o inferno, nós não sabemos. Agora, o que você tem que saber, porque é o maior problema, né? A imagem de Maria, Aparecida, eu nunca vi tanto nome de santa e santo que nem nunca existiram. E no final elas representam a mesma pessoa. Quando eu era católica, eu ficava enlouquecida. Perguntava às freiras, quantos santos existem? Elas mesmas falavam para mim, não sei, nem sei quem são elas. Esses líderes religiosos vão pagar por isso. Fazem teologia, vão pagar por isso. Rezar terço, nós temos a cruz, é a cruz. Jesus disse, não façais orações repetitivas. Ele quer que você converse com Ele, fale, abra seu coração. Peça a Ele, Senhor, me esclarece. Foi isso que eu fiz. E Ele se revelou. A revelação já está toda na Bíblia. A única coisa que falta para ser cumprida é a volta dEle, gloriosa. Aí será o julgamento, viu? Enquanto você estiver vivo, há tempo de você se arrepender, pegar a Bíblia, procurar ouvir, ir num culto, escutar a palavra do Senhor, pedir ao Senhor, o Espírito Santo, que abra seu discernimento, que você compreenda. Nós respeitamos Maria de Nazaré. Nós admiramos. Ela é uma irmã nossa.
Nós somos todos filhos de Deus, filhos de Jesus. Ele disse: qualquer um que me aceitar será minha mãe e meus irmãos. Quando estava no casamento, nas bodas de Canaã, Maria disse para ele: o vinho acabou, Jesus. E ele disse: mulher, que tenho contigo? Ele quis dizer: mas por que você vem me interrogar? Não é chegada a minha hora ainda, eu sei o que eu vim fazer. Com 12 anos de idade, ele estava no templo pregando. A mãe, né, que o gerou, Maria e José, foram embora e não viram onde ele ficou, ele sumiu. Ele ficou no templo, eles voltaram desesperados, porque era uma criança, era de menor. Quando voltaram, ele estava dando uma verdadeira lição no templo. E ela chegou desesperada, José desesperado: por que você fez isso, meu filho? Ele disse: vocês não compreendem, eu devo estar na casa do meu pai. Foi para isso que eu vim. Ele veio com uma missão, ele veio somente para morrer por mim e por você. Quando ele disse: Senhor, no Monte das Oliveiras, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Significava que ele queria que afastasse a poção onde ele seria desmoralizado, chamado de falso profeta, de caluniador, de mentiroso, onde ele seria desprezado pelos seus. Então ele disse: Pai, seja feita a tua vontade. Ele sabia tudo que ele ia sofrer. Sofreu demais. Ele sofreu demais. Os discípulos sofreram demais. Ninguém como Jesus, porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia. Aquela dor foi insuportável. Tudo foi cumprido. Tudo o que aconteceu na cruz foi de acordo com o que Isaías disse, com o que os profetas disseram no Antigo Testamento. Ele pediu vinagre para que se cumprisse o que foi dito em Isaías, e lhe será dado o vinagre no lugar da água. Ele pediu para que se cumprisse aquela maldade. Nenhum osso lhe será quebrado. Olha que coisa interessante. Assim como o profeta disse no Antigo Testamento. Jesus estava no meio dos ladrões, a cruz dele. Eles quebraram os ossos do da esquerda e do da direita. Por que eles não foram na ordem? Primeiro, segundo e terceiro. Eles pularam Jesus. Quando chegaram em Jesus, ele estava morto. Para que se cumprisse: nenhum dos seus ossos será quebrado. Depois disso ele diz: está consumado. E o demônio, o diabo, aos pés da cruz, uivava de ódio. Ele teve o fim dele ali, ele não conseguiu nada. Jesus foi santo, perfeito, fez tudo o que Adão e Eva não conseguiram fazer. Somente ele. Somente ele. Maria e todos os outros foram seguidores dele. Fizeram a vontade dele. São um povo santo do Senhor, mas não é santo para ser adorado e venerado, porque estão mortos. O único que está no céu, assentado à direita do Pai, é Jesus. O único merecedor de toda a honra e toda a glória é Ele. Que a Páscoa é a passagem. O povo saiu do Egito, passou pelo deserto e reclamando o tempo todo. Deus cuidou deles. Reclamaram de tudo, que não tinham água, que não tinham comida, que não tinham carne. E Deus foi cuidando através de Moisés, permitindo que Moisés fizesse milagres. E o povo reclamando, via todos os sinais do prodígio, atravessaram o Mar Vermelho. Olha, nós somos muito maus, muito ingratos, o povo não vale nada. A humanidade não vale nada. Então procure se reconciliar com Cristo. É o que nós temos que fazer. Procure se lembrar de Cristo nas festas. Procure menos boteco, menos bar. Porque o que acontece no boteco, num bar, numa churrascaria, num carnaval, num Rock in Rio, num Lollapalooza, numa viagem que você faz, qualquer coisa que você vai, assim, Jesus foi à festa. Mas ele é Jesus. Ele nunca se corrompeu. Ele sentou com beberrões, né? Ele sentou lá com prostitutas, mas ele não se corrompeu. Agora a pessoa senta e ela se corrompe. Bebe aqui, só um golinho.
Aí de um copo ela passa para 2, 3, 4, ela já se embriagou, onde a Bíblia condena. Ela já perdeu a noção. Tanto que é engraçado, as pessoas não respeitam a Bíblia não, mas se parar no bafômetro ela é presa. Por ela ter posto um cálicezinho, ela tem a carteira prendida, ela não pode dirigir o veículo, ela vai passar o maior perrengue. A lei humana, né, a pessoa respeita, mas a lei de Deus é bobagem. Né, a salvação individual. Lute, pregue o evangelho. É isso que eu estou tentando fazer. E pregar o evangelho é esclarecer para o outro, mas o outro tem que procurar ler. Procure as passagens. Ele deu a vida por nós. No momento em que Adão e Eva pecaram, ele decidiu. Ele teve coragem, veio, teve o dia, a época certa, ele veio no pior momento da história, onde Roma estava dominada por Satanás. Onde Herodes, Pilatos, todos eles estavam dominados pelo príncipe deste mundo. O tempo todo quiseram destruir Jesus. Satanás tentou acabar com a vida de Jesus o tempo todo. Mas ele foi forte o suficiente porque ele é santo, santo, santo. Ninguém mais foi santo. Maria teve filhos com José e Jesus teve irmãos e irmãs, porque o povo dizia, ele não é o Nazareno, que é filho de Maria, de Nazaré e de José, o carpinteiro, que tem seus irmãos e suas irmãs. A Bíblia diz, ele só conheceu Maria, só teve relações com ela após o nascimento de Jesus, para que não dissessem que ele era filho de José. Ela é uma pessoa querida, respeitar, nós temos que respeitar demais nossos irmãos na fé. Ela é uma irmã nossa. Os discípulos, todos aqueles santos, você é santo, eu sou santa, somos santificados a partir do momento que fazemos a vontade do Senhor. Então a Páscoa para você é a lembrança da libertação do povo do Egito, é a nossa libertação. Fomos escravos de Satanás por muito tempo. Escravos dos vícios, das drogas, de pornografias, da ira, de maldições, de medo, de inveja, de planos traiçoeiros. Lutamos todos os dias para não ouvir a voz de Satanás. Somente a voz de Deus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você pode ter seu ovinho de Páscoa, mas vai ter oração ao Senhor? Vai ter o culto ao Senhor? Você vai se lembrar de repartir o pão, como ele diz, fazei isso em memória de mim? Você vai se lembrar que Jesus fez a última ceia e disse, fazei isso em memória de mim até que eu volte. Isso é a Páscoa. Jesus é o princípio, é o alfa, e ele é o ômega, o fim. E em Gênesis 26, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Vocês podem perceber que esse verbo, essa ordem, está no plural, façamos. Em Gênesis 1, 27, e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Em Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Em Gênesis 2, 18 a 25, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Em Gênesis 2, 22, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando Deus disse em Gênesis 26, façamos, ali estavam presentes as três pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas em uma só.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus conversava com o homem e com a mulher. Jesus conversava, segunda pessoa da Santíssima Trindade. João 1, versículo 1, João descreve: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, 2 diz: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Em João 1,10, esse versículo é muito maravilhoso. Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome,